Salve, eu sou André Jobim de Azevedo, advogado e professor universitário. Inicio por agradecer o honroso convite e saudando a iniciativa do CIEE Rio Grande do Sul no sentido de ouvir especialistas em temas importantes que nos afligem. É na pessoa de Cláudio Bins a quem eu agradeço. Vejam que o tema que me foi proposto, a mediação e a arbitragem, é absolutamente importante e contemporâneo. Não que sejam novidades no sistema jurídico, a arbitragem existe no país desde as ordenações portuguesas, quando as manuelinas, alfonsinas já tratavam dessa possibilidade. O Código de Processo anterior o fez, mas é à luz e na vigência do Código de Processo de 2015 que nós temos um verdadeiro empurrão no sentido destas práticas. E isso decorre de uma percepção de novos tempos que não podem mais contar com procedimentos e formas de agir e pensar, portanto culturalmente praticados, que não precisem de modificação. O Código de Processo Civil nos traz a noção importantíssima da cooperação ao invés da adversarialidade, que era a regra do Código de Processo Civil de 73. Há um estímulo muito profundo no sentido da cooperação e mais, já no seu artigo 3º, nesta regra que maneja os processos do país, não só cíveis, mas de todas as espécies, conforme o artigo 15, é importante a gente entender que não se trata de nenhuma desconfiança ou atestado de impossibilidade de manejo da via judicial, a qual, inclusive, nós temos acesso garantido por conta de preceito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. O que releva, no entanto, é que nós temos uma cultura excessivamente litigante ou litigiosa no país, que nos faz determos aí um absurdo volume de quase 2 milhões de ações no Brasil. Vejam que se cada ação tem autor e réu, nós temos pelo menos 200 e quase 4 ou 205 milhões de partes num processo, sem contar as ações coletivas, as plurimas, as de substituição processual, as ações civis públicas que encarregam-se de representar um sem número de representados. Mas vejam que isso significa dizer que praticamente nós, 205 milhões, cada um de nós tem uma ação judicial. Isso não é possível. Isso é um comportamento beligerante, impróprio e ineficiente. Se realmente, a despeito deste volume gigantesco de processos, não tenho ciência que em qualquer país do mundo haja um grau de litigiosidade como no nosso país. Se isto funcionasse adequadamente, e adequadamente digo no sentido de dar a resposta da jurisdição aos conflitos nos moldes que a própria Constituição recomenda no seu artigo 5º, inciso 78º, que fala na duração razoável do processo. Os processos tomam muito tempo, as sentenças muitas vezes chegam à hora do seu cumprimento, que é uma segunda fase, depois do conhecimento, quando o mundo dos fatos já atropelou, já não existem mais as discussões, pereceu o direito da parte. Então é lógico que, a despeito do hercúleo esforço que fazem os nossos magistrados, a situação é praticamente invencível. E quando se adentra num sistema em que abre-se outra porta para a solução de conflitos, ele é de suma importância. É o que se chama nos Estados Unidos do multi-door system, e que abre para conciliação, mediação e arbitragem, os chamados métodos adequados de solução de conflitos, um espaço adequadíssimo para a resolução desses. Não imaginem, no entanto, que é a panaceia do Poder Judiciário. Não imaginem que isto vai resolver este congestionamento real que existe no Poder Judiciário. No entanto, ele dá adequado caminho de solução de conflitos. Seja pela lei de arbitragem, que é a 9.307 de 96, seja pela recente 13.140 de 2015, que é a lei da mediação, seja também pela novel
Lei de Reforma Trabalhista 13467, que manejam especificamente os institutos. O fato é que são importantes métodos e formas de solução de conflitos ao lado do Poder Judiciário, e não há nenhum confronto ou conflito nisso. A arbitragem e a mediação precisam do Poder Judiciário e manejam de mãos dadas a solução dos conflitos. Essa é a ideia, que seja mais uma porta, o sistema de multiportas, a colaborar com a solução dos conflitos e realmente buscar a paz social, que é a finalidade da justiça oficial, por assim dizer. Pois bem, quando as partes optam por mediação ou por arbitragem, elegem um sistema, insisto, tenho praticado isso há muitos anos, tenho praticado e conduzi desde a sua fundação a Câmara de Arbitragem aqui do Rio Grande do Sul, da nossa Federação, já vão-se mais de 10 anos, e além disso, hoje fui seu presidente, hoje continuo seu diretor executivo, mas porque sou um adepto da arbitragem, pratico arbitragem como advogado das partes, como árbitro, inclusive, e vejo nela atributos que são realmente inegáveis. O primeiro deles é a noção básica da especialização. Quando se escolhe, e são as partes que escolhem o árbitro para a sua arbitragem, ou o mediador para a sua mediação, se escolhe alguém que tenha conhecimento da causa, conhecimento do agir e, portanto, alguém que tem condições de bem resolver o conflito. Não se está dizendo, em hipótese alguma, que os nossos ilustrados magistrados não possam fazê-lo, mas imaginem numa comarca do interior uma discussão que possa envolver um direito de propriedade intelectual de software produzido no exterior. Claro que é uma matéria que o magistrado haverá de se debruçar, estudar e dar uma boa sentença, mas veja, ele está aprendendo com o caso concreto. Quando na arbitragem se escolhe alguém que tenha o conhecimento da matéria para ser capaz de bem julgar esse conflito. A sentença arbitral, e já se fala em sentença, se perdeu o receio que se tinha, ela é igualzinho à sentença judicial. Ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial, não tem, no entanto, a coercitividade, o fazer cumprir. E é aí que, de novo, há pouco referi, nos valemos sim das mãos dadas com o Poder Judiciário. Mas a noção da especialização é importante, porque, como dizia, alguém que conhece a matéria necessariamente tem condições de dar um melhor resultado, seja numa aproximação de mediação, seja no arbitragem. Vamos nesse ponto até, é importante distinguir. A arbitragem, ela julga o caso, é uma solução heterônoma de conflitos. Há um terceiro escolhido pela parte que vai funcionar como julgador do caso concreto. A mediação não. A mediação é um terceiro escolhido pelas partes, mas no sentido de aproximar os interesses, aproximar a conversa, facilitar o diálogo, ensejar que as partes possam manifestar todo o seu interesse e até conflito diante de alguém que é neutro, diante de alguém que não poderá usar esses argumentos contra qualquer das partes, alguém que tem a responsabilidade de mediar na forma da lei este conflito. Ambas as situações podem, em não envolvendo interesses públicos ou partes públicas, manejar o sigilo, e é fundamental que isso aconteça. Imaginem na mediação uma tentativa de resolução do conflito que, se não chegar ao bom termo, pode precisar de uma ação judicial. Estas pessoas que participaram de mediação têm dever legal de sigilo. Portanto, não poderão ser advogados, não poderão ser testemunhas, não poderão falar sobre o que trataram na mediação e, portanto, o que se faz é incluir uma fase importante em que tem sido encontrados e apresentados resultados que levam a uma composição em muitos dos casos, e, portanto, importante. Já na arbitragem, a ocorrência do sigilo também se estabelece pelas partes, quando não se trata de uma arbitragem dita pública, e este dever cerca todo o procedimento que vai manejar essas questões. Imaginem como é importante, notadamente para
relações comerciais, o sigilo dos dados que está em procedimentos de mediação e de arbitragem. Se é um processo comum, cível, um processo na justiça comum, qualquer dos meus estagiários aqui no escritório vai lá e com a carteira de estagiário tem acesso a tudo. Segredos industriais, formas de trabalho, contratos praticados entre as partes, e isso não interessa a ninguém além das partes privadas que buscam a arbitragem para resolver o seu conflito. Então vejam que a questão do sigilo, da especialização, são muito eficientes e capazes de dar bom resultado, como tem já se mostrado, mas insisto, ainda precisamos ter uma superação cultural, porque nós que vivíamos até com uma frase bonita, mas imprópria. Olha, o que o Poder Judiciário decidir, eu cumpro. Não, nós somos os sujeitos do conflito, vamos chamar para nós essa responsabilidade de resolver as coisas. E a arbitragem é um caminho de fazê-lo, a mediação é um caminho de fazê-lo absolutamente importante. Em ambos nós escolhemos um procedimento, em ambos nós escolhemos o caminho que, se for um processo ou se fosse um processo judicial comum, tem o seu desenho nos códigos de processo, na CLT, etc, etc, mas que aqui as partes podem dispor, olha, vamos nos conversar por WhatsApp, sistema moderno e seguro, vamos fazer que os prazos sejam menores, tudo isso visando a um efeito importante, que é o efeito da celeridade. Com a celeridade, com a escolha do procedimento que é próprio das partes, nós avançamos bastante no sentido de resolver os conflitos. Insisto, são os titulares que devem buscar a solução dos conflitos. Ninguém ganha com isso. E não se diga que advogado ganhava com os processos que duram 5, 10, 15. Eu tenho 38 anos aqui no escritório, tem 2 ou 3 processos anteriores à minha chegada aqui. Será que isso é prestar justiça? Será que não havia um momento em que as partes devessem se despir desta beligerância, dessa conflituosidade, para com alguém hábil, treinado, especializado nisso, resolver esse conflito, facilitar a solução? Por óbvio que serve. Então, quando nós temos agora, em especial, uma lei de mediação, que fala de mediação judicial e extrajudicial, tenho acompanhado a ambas, que funcionam e já começam a dar seus resultados efetivos na solução real dos conflitos. Quando nós temos uma já antiga e tida por constitucional lei da arbitragem, que vem também no Brasil resolvendo conflitos de dimensão significativa em valores econômicos, nós temos que prestigiar estes métodos adequados de solução de conflitos. Com ele nós vamos pacificar a sociedade. Vamos lembrar também que uma sentença judicial nem se dizia que, olha, ela agrada ao autor que vence ou ao réu que vence. Não, via de regra ela não agrada a nenhuma das partes, pelo simples aspecto que nem sempre há uma procedência total ou uma improcedência total. Em geral, talvez a maioria do resultado dos processos judiciais seja justamente a procedência parcial, e essa evidencia que nem o autor que pediu mais ficou contente com receber menos, nem o réu que pretendeu obstar toda a pretensão e recebeu apenas uma certa resistência ou indeferimento ou improcedência também ficará contente. Quando nós manejamos estes procedimentos dentro do sistema multiportas, conciliação, mediação e arbitragem, nós já começamos a construir uma solução de consenso, seja porque incluir uma cláusula compromissória lá no contrato que as partes estabeleceram, seja porque depois de terminado esse contrato as partes se reúnem e dizem, vamos resolver pela arbitragem. Essas partes escolhem a Câmara de Arbitragem, minha mistura com fotógrafo, a Câmara de Arbitragem, essas partes escolhem o procedimento, essas partes escolhem o árbitro, e portanto já vão conversando no sentido de estabelecer uma forma adequada do conflito. Vejam que quando nós vamos por este caminho, nós construímos uma solução e que são impressionantes os resultados das arbitragens em dados da
Comitê Brasileiro de Arbitragem, que mais de 80% dos laudos arbitrais, das sentenças arbitrais, não precisam de execução, não precisam da coerção do Poder Judiciário dizendo pague, entregue, devolva, cumpra. Mais de 80% desses laudos arbitrais são cumpridos espontaneamente. E não é por nada, senão porque desde o início as partes convergem no sentido de estabelecer um caminho fora do Poder Judiciário, com garantias importantes para resolver os seus conflitos. Quero crer que em tempos de um novo CPC que estimula a cooperação, em tempos de institutos que se prestam sim para a boa solução dos conflitos, é chegada a hora de a gente vencer essas resistências culturais e cada vez mais avançarmos pela prática de soluções, seja de mediação, seja de arbitragem. Soluções capazes, soluções praticadas no mundo inteiro e que devem sim contar com o nosso apoio e a nossa colaboração. Que cada vez a gente evolua mais na prática destes sistemas de arbitragem, mediação e conciliação, porque parecem sim realmente trazer a paz social, trazer o fim do litígio. Imaginem, inclusive, para finalizar, observações de contratos de tratos permanentes, um contrato de distribuição, de fornecimento, que se os praticou por talvez uma década. Foi tudo muito bem, no último ano, por conta do Covid, houve uma dificuldade, não entregou, não cumpriu 2 parcelas e as partes rompem uma relação de 15 anos. Se vão ao Poder Judiciário, nunca mais se olham, nunca mais voltam a negociar, muito menos a praticar o contrato. Estas soluções, inclusive, permitem que haja uma continuidade desta relação, porque as partes que não se digladiaram fortemente, como fazem num processo judicial, que ao contrário, tentaram resolver o seu problema, vencido este conflito pontual, podem continuar a sua relação. Foi sigiloso, ninguém soube, ninguém saberá, foi um procedimento de composição das partes e, portanto, se sentirão à vontade de, lá sei eu, passados 6 meses, voltar a cumprir aquele contrato, resolvido que foi aquele pequeno problema, no exemplo que criei de uma relação de mais de 10 anos. Quero crer que essa iniciativa é importantíssima do CIE no sentido de fortalecer a cultura da arbitragem e a cultura da mediação. Muito obrigado.